Deus não terminou o que Ele começou na sua vida. Deus nunca deixa uma obra pela metade. Porque quem anda no poder do Espírito Santo de Deus tem crédito com Deus. E Deus já tem mostrado pequenas nuvens para esta igreja. E eu sei que chegou o ano profético dele na minha vida e na sua vida. E tempestade de milagres vão acontecer na sua vida e na sua história. Deus já está ordenando alguém que sirva você. Você talvez não tenha entendido, eu vou repetir. Deus ordenou alguém que sirva você, que trabalhe para você, que esteja à sua disposição. Eu não sei a fome que você está passando, ou desemprego, ou o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei de uma coisa: justo não passa fome nem mendiga o pão. E Deus está aqui destruindo, assassinando as vozes que têm falado de fracasso, de derrota e de depressão em sua vida. Deus está te dando novas missões nessa noite para o ano de 2016. A Bíblia diz em Lucas 15 que Deus faz exatamente assim, olha, nos pega no ombro e sai carregando a gente. Teria a pregação não, a pregação não terminei, mas o que Deus vai fazer vai começar agora. Eu quero te dizer que milagres vão acontecer aqui agora, nesse exato momento. Salmo 29. Salmos 29. Diz assim, olha, Salmo de número 29. Quem não achou, peça para quem já achou te ajudar, peça. Salmos 29. Diz assim, olha, eu vou ler como está na minha Bíblia, mas você acompanhe como está na sua. Atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. Atribua ao Senhor a glória que o seu santo nome merece. Adore ao Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. No seu santo templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Agora o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 23. Êxodo 23. Êxodo capítulo 23. O segundo livro todos já acharam, não é verdade? Não acharam? Diz assim, olha, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então louve o Senhor. Ah, não. Você está na presença de quem nessa noite? Então glorifique o Senhor, dê um brado de vitória agora, que engrandeça o nome do Senhor nosso Deus. Podemos assentar, por favor. Vamos voltar aqui nos 3 dias que hoje se completam. No primeiro dia, Deus disse, nos ordenou, nos determinou o crescimento, que podemos fazer tudo o que Deus disse que podemos ser e fazer. Deus nos deu uma fé ilimitada. Ontem, Deus nos ordenou
correr. Caminhar sem fatigar, correr sem se cansar, subir com asas como águias. Garanta o seu lugar, porque Deus não vai correr por você. É verdade que Deus nos capacita e nos incentiva, mas é você que tem que correr. E hoje, Deus nos ordena, não desista. Olha para quem está do seu lado, diga assim: Deus disse para você crescer. E não conversar, crescer. Segundo, Deus te ordenou correr. Terceiro, Deus te ordenou não desistir. Então dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Ah, não. Não está legal. Dê um sorriso para esse irmão, dê. Diga, irmão, a paz do Senhor Jesus. Acorda. Porque hoje Deus vai te surpreender. Então diga comigo, diga para esse irmão, diga assim, diga irmão, diga comigo. Diga para esse irmão, diga comigo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E diga para ele, vamos louvar o Senhor com nossas palmas? Nós já compartilhamos essa mensagem em outra oportunidade com vocês. Mas eu preciso te dizer algumas coisas nessa mensagem. Que a primeira delas é que a última palavra em sua vida é a voz de Deus. E que Deus não terminou o que Ele começou na sua vida. Deus nunca deixa uma obra pela metade. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, que começou a boa obra em nós, Ele vai completar esta boa obra. Quem acredita, diga graças a Deus. Então, diga, Deus não vai desistir de mim, enquanto não cumprir tudo o que Ele disse a meu respeito. Você acredita assim? Diga graças a Deus. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de sacrifício, hein? Mas vamos chegar lá. Quem vive ouvindo a voz de Deus, vive tempos de milagres. Nós acabamos de ler no Salmo 29. A voz do Senhor é uma voz poderosa. Quando Deus fala, até as cervas lá no pasto parem. Quando Deus fala, até os cedros do Líbano se quebram. Quando Deus fala, os demônios estremecem. Quando Deus fala, milagres acontecem. Por que menos milagres acontecem em nossos dias? Porque pouco ouvimos a voz de Deus. Ser guiado, ser dirigido pela voz de Deus, é a certeza de que nós vamos viver tempos de milagres. E a história que nós queremos compartilhar com você nessa noite, mais uma vez, só que de uma forma diferente, é a história do profeta Elias. A Bíblia Sagrada diz que esse profeta, ele vivia sob a ordem direta do Senhor nosso Deus. E por ouvir a voz de Deus, coisas extraordinárias aconteciam na vida dele. Quem ouve a voz de Deus, vive momentos inacreditáveis, momentos de milagres, momentos extraordinários, momentos que você vai trazer à existência coisas que não existiam, mas com a convicção absoluta que Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz de Elias que enquanto ele ouvia a voz de Deus, ele experimentou algumas coisas extraordinárias na vida dele, que eu quero compartilhar com você. Um dia, Elias disse assim, olha, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Porque quem anda no poder do Espírito Santo de Deus, tem crédito com Deus. Quando ele fala, Deus confirma a palavra dele.
E a Bíblia diz em Marcos 16, 20, que Deus confirma a palavra com sinais. Nesta noite, Deus vai mostrar sinais para esta igreja. A Bíblia diz que na palavra de Deus, na boca de Elias, era a verdade. E era isso que marcava a vida de Elias. Olha, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Só tinha uma coisa que diferenciava a vida de Elias. Ele não era mais santo ou mais puro. Só tinha uma coisa que fazia diferença em Elias. Ele ouvia a voz de Deus. E ele era um homem de oração. Elias era um homem que ouvia a voz de Deus e era um homem de oração. A Bíblia diz que ele orou para não chover e não choveu. Mas ele vivia um tempo de oração. Quando foi para voltar a chover de novo, diz a Bíblia que ele coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar. E a dizer, meu Deus, é tempo que haja chuva de novo em Israel. Você imagina isso? Não vai chover, senão quando eu disser que não vai chover. Quem teria autoridade suficiente para isso? A não ser quem vive em oração. Agora, chegou a hora de chover de novo, e ele se põe a orar, e chama o seu auxiliar e vai lá e diz para ele, vai lá e veja se há nuvem no céu. Ele disse, olha, não tem nuvem no céu. Continue indo lá, porque eu estou orando. E eu sei que quando a gente ora, Deus responde a oração. De repente, o seu auxiliar vai lá e diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquilo era o suficiente para um homem que orava, para um homem que ouvia a voz de Deus. Uma pequena nuvem é sinal de uma tempestade. E Deus já tem mostrado pequenas nuvens para esta igreja. E eu sei que chegou o ano profético dele na minha vida e na sua vida. E tempestade de milagres vão acontecer na sua vida e na sua história. Elias entendeu, eu orei e sei que é hora de milagre. Pois bem, depois, a Bíblia Sagrada diz que por causa desta seca, por causa desta oração veio a seca. Então a palavra de Deus nos diz assim. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho. E ordenei aos corvos que te alimentem lá. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus está dando ordens a alguém, já foi falado isso aqui, porque quando Deus fala mais de uma vez, porque Deus tem pressa no que Ele está falando, Deus já está ordenando a alguém que sirva você. Você talvez não tenha entendido, eu vou repetir, Deus ordenou a alguém que sirva você, que trabalhe para você, que esteja à sua disposição. Ele disse, Elias, eu ordenei aos corvos que te alimentem, porque quando a gente ouve a voz de Deus, até os pássaros se colocam à disposição de Deus em nosso favor. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei quem Ele vai usar, mas Ele ordenou já alguém em seu favor. Eu ordenei aos corvos que te alimentem. Esses corvos receberam ordem diretamente do nosso Deus. Você imagina isso? Por favor, igreja, você talvez já tenha ouvido isso tantas vezes, mas eu não me canso de falar sobre isso. Eu ordenei aos corvos que te alimentem, mas corvos não fabricam pão. Corvos não fazem carne, não podem cortar carne. Pelo contrário, se alimentam de carne. Mas ele disse, Deus disse, eu ordenei a eles que te alimentem, porque há um celeiro no céu, que Deus colocou à disposição da sua igreja. É por isso que ele disse, abrirei as janelas dos céus. E quando Deus abre a porta desses celeiros,
Ele diz que derrama bênçãos com abastança e prosperidade. Eu ordenei aos corvos que te alimentem pela manhã e pela tarde. E eles traziam pão e carne pela manhã e à tarde. Sempre eu pergunto, quem amassou aquele pão? Quem preparou aquela carne? E de que maneira ele transportava aquele pão e aquela carne? É isso que é milagre. É isso que é viver extraordinariamente o milagre de Deus, ser surpreendido por Deus. Que é uma surpresa maior. Quando você não tem nada em casa, um corvo trazer, um pássaro trazer a comida para você se alimentar. E isso aconteceu. Mas quando isso cessou, a Bíblia diz, não é exatamente o foco nosso nessa noite. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Elias ouviu a voz de quem? Para ir a Querite? A voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus para trazer comida, pão e carne para Elias? Corvos. Agora Deus disse, Elias, vá agora a Zarefate, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. É isso que está escrito aí? Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, que te alimente. Meu amado irmão e minha irmã, não existe crise para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você olhar para baixo, você não vai ver milagres. Mas se você olhar para o Senhor Jesus, você sempre vai ver milagres. Elias, me escute de novo. Vá agora para Sarepta. Ele foi. Entenda isso, por favor. Deus disse, vai para Querite. Elias foi. Elias sai de Querite e vai para Zarefate. Elias foi. É preciso estar atento a ouvir o que Deus está dizendo. E quando Elias vai a Sarepta, ele já vai com a palavra de Deus. Eu ordenei uma mulher viúva que te alimente, que te sustente. Eu não sei a fome que você está passando, ou desemprego, ou o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei de uma coisa: justo não passa fome nem mendiga o pão. Deus ordenou alguém para sustentar você. Deus ordenou alguém para honrar você. Se eu fosse você, glorificava a Deus por isso. Deus ordena. E Elias foi. Elias viveu o milagre de Deus. Elias experimentou, teve experiência com Deus, porque ele conseguia ouvir a voz de Deus. Só que Deus não estava trabalhando apenas para Elias. Deus estava trabalhando na viúva, e que nós não vamos entrar nesse detalhe. Só que ao final Elias levou uma palavra. Deus mandou te dizer que não vai faltar farinha e nem azeite. Deus, quando um homem ou uma mulher de Deus chega em algum lugar, ele leva bênção para essas pessoas. Porque Elias vivia o milagre de Deus, e a Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, nem o azeite faltou na botija. Mas aí, era esse experimentar de um milagre de Deus. E você conhece a história. E a Bíblia Sagrada nos diz que chegou um outro dia, que naquele país que Elias vivia, existia um outro grupo de pessoas que não ouviam a voz de Deus. Era um grupo de pessoas que ouviam a voz de uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel disse, olha, aqui se adora Baal. Mas Elias dizia, aqui se adora ao Senhor nosso Deus. A voz que a gente ouve é que vai determinar o nosso futuro. O que vai acontecer com você amanhã vai depender do que você ouvir nesse culto, nessa noite, que você ouvir amanhã e ouvir depois. Então a multidão de 450 profetas ouviam Jezabel, mas Elias ouvia a voz de Deus. E Elias chamou todo o povo, como nós chamamos aqui, pelo Espírito de Deus esses dias. E Elias disse o seguinte: se vocês acham que Baal é Deus, sirva a ele. Mas se vocês acham que o Senhor é Deus, sirva a ele. E eu vou desafiar vocês, disse Elias. O Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus.
E Elias disse: olha, vocês podem começar a oferecer o holocausto de vocês, mas não acenda fogo, porque o Deus verdadeiro é que vai acender o fogo. Você consegue entender isso? O Deus verdadeiro vai acender o fogo, o Deus verdadeiro vai abrir o mar vermelho, o Deus verdadeiro vai abrir o Jordão, o Deus verdadeiro vai abrir e tirar a água da rocha, o Deus verdadeiro vai abrir os céus, enviar pão e carne, o Deus verdadeiro pega o homem do pó da terra e faz dele, pega o pó da terra e faz um ser humano. É a voz de Deus, a última voz na vida de um homem, de uma mulher que teme ao Senhor. Não acenda fogo, porque o Deus verdadeiro vai acender fogo. E eu quero te dizer e desafiar esta igreja nessa noite: Deus vai fazer algo extraordinário aqui dentro dessa tenda hoje. Deus vai mostrar para você que o Deus desta igreja é o Deus verdadeiro. Eu não sei o que você passa, mas Deus vai reacender o fogo de novo. E os profetas de Baal oraram e não aconteceu nada. Mas quando Elias ora, a Bíblia diz que Deus acendeu fogo no holocausto. Não precisou de fósforo, não precisou de qualquer outra coisa, mas Deus determinou a palavra e o fogo acendeu naquele holocausto. E sabe o que aconteceu com aquela multidão? Eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Será que essa igreja pode dizer isso? Só o Senhor é Deus. Diga bem forte, mais forte, sem medo, diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque Ele é o único Deus que acende fogo onde não existe fogo. Ele chama a existência o que não existe para existir. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, mas eu sei que Deus vai surpreender você. Deus surpreendeu Elias, Deus surpreendeu o povo. E Elias disse: olha, só que esse avivamento não é verdadeiro na voz desse povo. Esse povo não merece viver. E aqueles profetas foram mortos. Aqueles profetas serviam Jezabel. E então Elias mandou dizer, Jezabel mandou dizer a Elias: Elias, você matou os meus profetas. E eu quero te dizer, da mesma forma que você fez a eles, eu vou fazer com você. Eu vou matar você, Elias. E um mensageiro foi à casa de Elias dizer: Jezabel mandou dizer para você, você mandou matar os profetas dela. E ela disse que amanhã, a essas horas, você é um homem morto. Escuta isso, por favor. Qual foi a voz de Jezabel que falou com você esse ano? Que você é um fracasso. Que você não vai crescer nunca. Que para você melhorar, você teria que sair da igreja, desta igreja. A voz de Jezabel é aquela voz que te faz ficar ferido. Diz: olha, não vai acontecer nada na sua vida. Você é um fracasso, você está derrotado. A voz de Jezabel é aquela voz que destrói as pessoas. É a voz que diz: você vai morrer. Você não vai ter sucesso. Você não vai crescer. Seu casamento não vai dar certo, sua família não vai dar certo. Esta é a voz daqueles que ouvem a voz de Jezabel. A voz de Jezabel é aquela que leva a pessoa para o fracasso e para a derrota. E disse ao profeta de Deus: você vai morrer. Escuta isso, povo de Deus. Elias era um homem que orava e Deus trazia fogo do céu, água do céu. Era um homem que era sustentado por couve e por viúvas. Mas ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele começou a ouvir também, como os profetas de Baal, ele começou a ouvir a voz de Jezabel. A voz de Jezabel entrou na mente de Elias, entrou no coração dele. E Elias, ele já não via mais futuro na vida dele. Elias achava que tinha terminado toda a sua era e toda a sua existência. Elias disse: estou acabado. Imagine, um homem que viu corvos carregar pão e carne. Um homem que viu tantos milagres.
de repente diz: chega. Chega. Ele começou a ouvir a voz de Jezabel. Aquela voz dizia o tempo todo para ele: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E Elias começou a sentir algumas coisas erradas. O que aconteceu com você em 2015? Quantas vezes você ouviu essa voz? É o seu fim. Deixa de ir para a igreja. Deixa de orar. Deixa de jejuar. Você não serve para ser crente. Você peca demais. Quantas vezes a voz de Jezabel falou para você: é o seu fim, é o fim de tudo que você conquistou. E aquela voz, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Aquela voz que fez ele experimentar milagres. E agora ouve a voz de Jezabel. Escuta isso mais uma vez, por favor. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Elias ouviu a voz de Jezabel, precisa abrir a sua Bíblia, está em 1 Reis capítulo 19. A primeira coisa que ele sentiu foi medo no coração. Por favor, escuta bem isso. Quando ele ouviu a voz de Jezabel, ele sentiu medo. Eu pergunto para esta igreja e para esse povo: quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles sentiram a primeira coisa o quê? Medo. Porque eles haviam pecado. E eles fizeram o quê? Fugiram da presença de Deus, esconderam de trás de uma árvore. O medo não faz parte de um homem e de uma mulher que serve ao Senhor. Não há motivo para ter medo para um homem e uma mulher que ora. Um homem e uma mulher que é fiel a Deus em participar da ceia do Senhor, em ser dizimista e ofertante. Medo é quando nós tiramos o foco de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram de Deus, se esconderam de trás de uma árvore. Quando estava lá no mar da Galileia, e o Senhor Jesus estava no monte orando, e ele veio andando sobre as águas do mar da Galileia. E era madrugada, muita chuva, muito vento, muito escuro. Os discípulos pensaram: é um fantasma. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Noites escuras, tempestades que parece que não terão fim, barco que parece que vai afundar, parece que tudo está destruído e a gente sente medo. Será que Jesus me abandonou? Eu perguntaria a você aquilo que Deus perguntou ao povo de Israel: pode uma mãe esquecer o filho que ama? Deus então disse: ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, disse Deus. Porque a tristeza dura apenas uma noite, porque a alegria vem pela manhã e amanhã bem cedo. E o Senhor vem caminhando e Pedro disse: Senhor disse, sou eu, vocês não precisam ter medo. É isso que ele diz: esta igreja 2016 é o ano profético, vocês não vão precisar ter medo, vocês vão ser guiados pela minha voz. Aí então, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, venha. Escuta isso. Alain, Cosme, Ananias, Sandro, Luiz, Carlos, Rafael, não importa o seu nome, o Senhor Jesus está dizendo: venha andar sobre as águas. Venha ser surpreendido por mim. Você pode. Quando você ouve a voz de Deus, você pode. Quando você ouve a voz de Deus, você pode. Quando você consegue ouvir a voz de Deus, você pode. Quando você consegue ouvir a voz de Deus, você pode. Quando você consegue ouvir a voz de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode andar sobre as águas. Louve ao Senhor, você pode. E a Bíblia diz que Pedro vem andando sobre as águas, porque ele ouviu a voz de Deus. Mas a Bíblia diz exatamente isso: de repente, sentindo o vento forte, Pedro começou a afundar. Qual foi o vento forte que soprou em você nesse ano e te fez afundar? Doença, medo, desespero, angústia, quase fez você recuar. E sentindo o vento forte, ele tirou os olhos de Jesus. Nós ouvimos hoje, nós devemos correr olhando para o Senhor Jesus.
ele tirou os olhos, sentiu medo e sentiu um vento, e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus veio andando sobre as águas, segura a mão de Pedro e leva Pedro para dentro do barco de novo. Eu quero te dizer uma palavra profética nesta noite. O Deus que eu sirvo, Ele nos toma pela mão direita e diz: não tenha medo, eu vou ajudar você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a sair desse mar, dessa tempestade, desta dor. E Elias sentiu a mesma coisa. Ele sentiu, o primeiro sentimento foi o medo do fracasso, da derrota, do pessimismo, da destruição. Depois do medo, a Bíblia Sagrada diz que ele fez ele fugir. O medo faz a gente fugir. O medo faz a gente fugir de Deus. O medo faz a gente fugir de pessoas que nós amamos. Por que quando um casal se separa, o homem é o primeiro a sumir e ir embora de casa? Medo de ver a família passando necessidade e fome. Mas mulher é muito corajosa. E ela sabe que pode confiar que Deus vai dar a vitória. Ele fugiu. Presta atenção nisso aqui. Por mais que você já tenha ouvido, ele tinha um amigo. E na nossa vida a gente precisa ter amigos. E a Bíblia Sagrada diz que ele pegou o seu amigo, que eu creio que era Eliseu. Ele disse: Eliseu, nós vamos ter que nos separar. Você vai embora. E eu vou embora sozinho. Preste atenção, por favor. Porque quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente não quer andar com mais ninguém por perto. A gente não quer que ninguém, nem os irmãos da igreja, visite a gente. A gente não quer nem receber um telefonema de um irmão, quando a gente não quer mais ouvir a voz de Deus. O medo fez ele fugir. O medo fez ele abandonar o seu melhor amigo. O medo fez Elias ir para o deserto. O medo faz Elias... Arruma uma cadeira aqui branca, por favor, rapidamente, um dos pastores. Elias, então, foi para o deserto sozinho, assentou-se debaixo de um pé de árvore. E ali, assentado debaixo de um pé de árvore, ele disse: meu Deus, basta. Eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer. O homem que fazia reis tremerem, agora diz: eu quero morrer. Quantas vezes você que está olhando para mim pediu para morrer esse ano, ou ano passado, ou ano anterior? Deixa de ser medroso, volte a ouvir a voz de Deus. Ele fugiu, ele teve medo, ele fugiu, ele abandonou o amigo, ele foi para o deserto, ele sentou-se debaixo de uma árvore, ele disse: eu quero morrer. E ali debaixo daquele pé de árvore, ele começou a dormir. Nós conhecemos essa doença hoje como depressão. A pessoa não quer comer, só quer dormir, não quer saber de ninguém, como depressão. O que levou aquele homem de Deus à depressão daquela profundeza, pastor Cosme, é porque ele deixou de ouvir a voz de Deus. E quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente é uma pessoa medrosa, que está em fuga, que a gente não acredita mais no futuro, não acredita mais em nada. Mas Deus não desampara a gente. Faça favor, meu filho. É você, faça favor. Faça favor. Olha só. Presta sua Bíblia aqui para ele. Presta sua chave, que ninguém vai levar seu carro hoje. Senta aqui, meu filho, no colo do papai. Olha só. Deitou e descansou. Não é isso que a Bíblia diz? Descansa no Senhor. Você sente seguro no braço do papai? Sim. Você gosta de ficar no colo do papai? Sim. Por quê? Porque eu me sinto mais seguro. Me sente seguro. Ouça isso, por favor. A Bíblia diz em Isaías 40:11 que Deus faz assim com você. Assenta você no colo e diz: olha, você está no colo do papai. Você acha que isso é pouco? Cara, você está magrinho, sobe ali nessa cadeira, sobe. Aqui onde está o pastor Costa, sobe. Pode subir, sobe nessa. Aqui, coloca os pés aqui, sobe. Coloca o pé, meu filho, vai, ajuda ele. Opa, meu Deus do céu. Pronto, que sacrifício. Pronto, meu filho, agora passa aqui, ó, fica aqui no papai.
Bota os pés aqui, no ombro. Se cair, pronto. A Bíblia diz em Lucas 15 que Deus faz exatamente assim, olha, nos pega no ombro e sai carregando a gente. Você consegue entender isso? Você consegue entender o seu Deus? Você consegue entender o seu Deus? Coloca no colo. Ah, você gostou, não gostou? Claro. Claro, quem não gosta de estar no ombro do papai? É isso, meu amado irmão. Deus disse: eu te coloco no ombro e te levo de volta para casa. Se você se perdeu, eu te levo de volta para casa. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus vai te colocar no ombro e vai te dar a vitória que você precisa. Acha que é tudo? Dá conta de descer, meu filho? Dá conta de descer? Deixa que eu jogo, vai. Pronto. Você acha que é isso? Calma. Agora, abraça ele, pastor Alain. Beija ele. Beija seu filho. Você, meu filho, beija ele. É isso que Deus diz. Está lá em Lucas 15 também, que o papai abraça, que o papai beija. E agora, depois de fazer tudo isso, segura ele pela mão e disse: olha, eu vou te ajudar, meu filho. Você já viu quando você está com medo, você segura bem forte a mão de que você confia? Deus diz: eu seguro a sua mão. Ouça o que eu vou te dizer agora, por favor. Deus nunca desiste da gente. E Deus envia um anjo aonde estava Elias. Senta ali, por favor. Pode voltar, meu filho, senta. Deus enviou um anjo e acordou Elias. Acorda, Elias! Porque Deus não desiste de nós. E quando Elias abriu os olhos, ele viu um pão quentinho e água que estava ali, água fresca. Mais uma vez eu pergunto, que foi lido aqui hoje: se o filho lhe pedir pão, qual o filho que pedir pão, o pai lhe dará uma pedra? Elias estava desanimado, querendo morrer, deprimido, angustiado, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Ele desistiu de Deus, mas Deus não desistiu dele. E quando ele acorda, ele vê pão quente e água fresca. Quem preparou aquele pão? É o mesmo Deus desta igreja que está aqui conosco nessa noite. Ah, Elias dormiu. Elias dormiu de novo. O anjo disse: meu filho, acorda. Tem mais comida aqui para você. Mais pão e mais água. E a Bíblia diz que Elias comeu e caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Se eu fosse você, dava glória a Deus. Se eu fosse você, deixava de ser medroso. Comeu aquela comida e caminhou 40 dias e 40 noites. Tira isso aqui, fazendo favor, pastores. Deus me mandou fazer isso com vocês nessa noite. O pão não está quente, mas está abençoado. Lembra do texto que nós lemos? E ele tirará do vosso meio, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as suas enfermidades. Deus vai operar um milagre de cura aqui que você nem imagina nessa noite. Pode louvar o nome do Senhor, pode louvar. Não é um pedaço de pão não, hein? Eu já orei e pedi que Deus abençoasse. Presta atenção. Você não vai comer todo ele não, hein? Você vai levar para sua casa. Porque Deus vai continuar os milagres lá na sua casa. Deus vai salvar pessoas nessa noite. Deus vai salvar pessoas através desse milagre. Mas, bispo, como é que eu vou fazer? Eu não trouxe o saquinho. Eu falei para trazer o saquinho, tá lembrado? Agora você não vai levar nem que seja no bolso. Agora, o que você vai fazer? Não terminei a pregação, não. A pregação eu não terminei. Mas o que Deus vai fazer vai começar agora. Elias, deprimido, triste, angustiado, infeliz, querendo morrer. Deus deu a ele a comida e ele levantou e caminhou. Eu quero te dizer que milagres vão acontecer aqui agora, nesse exato momento, desse restabelecimento físico e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Você vai pegar o pão e não vai fazer nada por enquanto não. Mas, bispo, minha mão está suja. Quem mandou você não tomar banho?
Você vai fazer o seguinte: as criancinhas também vão pegar um pão só. Eu vou pegar mais um para levar para casa. Não adianta, não faça igual o povo da Bíblia. Pegue só um. Você vai vir aqui, pegar um pão e pegar a água. Está aqui, ó. Um pão e água. Vou fazer o que eu vou fazer agora, ó. Vem cá. Agora, cada um de vocês, enquanto o Ministério de Louvor está aqui, vem aqui louvar com o hino. Aí vocês podem vir. Primeiro, vamos fazer o seguinte: venha quem está de cá, terminado de cá, vem os de cá, terminado de cá, vem o de cá. Pode vir bem devagarzinho. Vamos terminar no horário, mas pode vir. Deus disse: abençoarei. Está abençoado esse pão e esta água no nome do Senhor Jesus. Vai pegando e vai voltando, por favor, rapidamente. Vem numa fila direitinho. Vem numa fila direitinho, que aí todo mundo vem rapidamente. Pode ajudar lá, pastores. Ajudem lá, para vir de lá para cá. E já vem saindo para cá, ó. Pronto. Pronto, aí. Agora vai dar certo. Aí eu vou levar para alguém. Não leve, pegue só o seu. Agora vai andar mais rápido. Agora sim, pode vir. Pode vir. Gente, não pegue para outra pessoa. A pessoa tem que vir à mesa. A pessoa precisa vir. Quem está com a criancinha, traga a sua criancinha, entregue na mão dela. Faça conforme foi orientado. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedir, Vocês de cá, podem vir aqui pegar. Jesus Desse lado de cá. virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover.
chame por ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do O que Elias viu diante de si quando ele acordou? Diga: pão quente e água fresca. Pão quente e água fresca. Pão quente e água fresca. E Deus disse, repita, e Deus disse: e abençoarei o vosso pão e a vossa água. E Deus vai tirar o quê? As enfermidades. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Amém. Segura aí, assim. Presta atenção. Como eu disse para você não comer todo, e aqui sobraram esses pães, a gente não vai jogar eles fora. Você vai levar ele para casa, porque ele está abençoado, para alguém, e a água também para alguém. Olha, eu quero dizer uma coisa. Olha só. Eu tenho certeza que pessoas que bebem, têm vício, nunca mais vão ter. Eu tenho certeza que pessoas que estão desviadas vão reconciliar com o Senhor Jesus. E quem está perdido vai voltar. Por causa do pão e da água? Por causa do ano profético, de uma palavra que está liberada sobre essas vidas. Agora, quem não quiser comer todo, não coma. Mas coma pelo menos um pedaço agora. Coma. Tome pelo menos um pouco d'água. Ah, bispo, eu não vou comer pão, senão não vou engordar. Esse pão aqui vai emagrecer. Pai, eu creio em atos proféticos, Senhor. Ei, malachiandalamai. Eu sei que o Senhor está nos surpreendendo nessa noite, meu Deus. O Senhor mandou fazer isso. E eu creio na Tua palavra, meu Pai. Eu sei que agora mesmo vidas estão sendo fortalecidas espiritualmente. Eu sei que outros estão sendo curados, meu Deus, por um grande ato de milagre. Porque o Senhor disse: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei as enfermidades. Vai tirando então agora, meu Deus, as enfermidades do teu povo. As enfermidades físicas e espirituais, Senhor. Porque haverá um brado de vitória aqui nesta noite, por aquilo que o Senhor está fazendo aqui hoje, meu Deus. E nas nossas casas haverão salvações, curas, milagres, libertações, prodígios extraordinários, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bispo, eu não senti nada. Isso não é para sentir mesmo não, é para crer. Quem acreditou, diga graças a Deus. Terminado o culto, você vai poder pegar mais e levar quem quer levar. Mas ouça o resto da pregação, por favor.
Elias caminha 40 dias e 40 noites. Só que agora ele entra numa caverna. Era definitiva a sua situação. Eu não quero mais saber de nada. Quantas vezes nos refugiamos em casa e não queremos saber de nada? Mas Deus, mais uma vez, não desiste. E agora ele não envia anjo. Ele pessoalmente vai até a caverna. E diz assim para Elias: Elias, sai dessa caverna e põe-te diante de mim. Diante de Deus nossas forças se renovam, diante de Deus nossa alegria é restaurada, diante de Deus nós recebemos a saúde de volta. Deus disse: Elias, põe-te diante de mim. Ande na presença de Deus e o milagre vai acontecer. Escute isso, por favor. É claro que não vamos entrar em muitos detalhes. Deus disse: Elias, Elias, o que você faz aqui? Senhor, porque Jezabel quer me matar. E eu posso ouvir aquela primeira voz, Deus dizendo para ele: Elias, eu quero te dizer que a última palavra na sua vida não é a voz de Jezabel. Eu vim aqui destruir a voz de Jezabel na sua vida. E Deus está aqui destruindo, assassinando as vozes que têm falado de fracasso, de derrota e de depressão em sua vida. E Deus disse assim para Elias: Elias, quer te dizer uma coisa. Você acha que é o seu fim. Jezabel diz que é o seu fim, mas eu quero te dizer que eu estou te comissionando para uma nova missão nessa noite. Ouça, igreja, Deus está te comissionando para uma nova missão nesta noite. Mas bispo, eu não quero, não adianta, bispo, eu não quero. Se você não quer, continue ouvindo Jezabel. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, Deus está te dando novas missões nessa noite, para o ano de 2016. Então Deus disse para Elias: Elias, volte lá e unja o rei da Síria, o rei de Israel, e você vai aprontar, preparar um profeta para substituir você. Você imagina a missão? Você vai preparar alguém para o ministério de louvores em seu lugar. Você vai treinar outras pessoas, as crianças, os jovens, as mulheres esse ano. Você vai treinar novos líderes na igreja. O que eu estou dizendo para você não é uma palavra para confortar o seu coração. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E olhe que foram várias palavras proféticas nessa noite. Se você acha que Deus tinha terminado o que Ele tinha na sua vida, você está enganado. Ele está dizendo: eu preciso de você. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Você ainda vai escolher pessoas e profetas. Mas, volta para o seu lugar, pastor. Olha o que Deus disse para Elias: Elias, volte pelo mesmo lugar que você veio. Olhe para mim, povo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus disse para Elias: volte pelo mesmo caminho que você veio. Volte, enfrente os seus medos. Volte, encare quem te fez correr. Volte lá, quem te fez sofrer, encare ele. Porque não é ela que vai te matar. Volte pelo mesmo caminho, povo de Deus. Volte. É por isso que a Bíblia diz: lembra-te onde tu caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Volta aonde você caiu, onde você foi fracassado, porque Deus está te levantando nessa noite. Enfrente os seus medos, Elias. Imediatamente, Elias. E ele vai, a primeira coisa que ele faz é reencontrar o seu amigo. Vem cá. Que história é essa? Presta atenção. Há pessoas que você precisa reencontrar, pessoas que você perdeu delas a amizade. E ouça isso que eu vou te dizer. Elias reencontrou o seu amigo, e chegou o momento da vida, porque eu tenho que encerrar, que Elias disse assim: e Deus está me mandando em outro lugar. Aí Eliseu disse: vive a tua alma, que eu não te deixarei nunca mais, Elias, porque eu quando te deixei, você quase morreu, eu não te deixo mais, Elias. A gente precisa de amigos fiéis e leais, mas a gente também tem que ser amigo fiel e leal. A Bíblia diz que é amigo mais chegado do que irmão. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Deus não está dizendo de esposa nem de esposa. Deus está precisando de amigos que dizem: olha, meu irmão, eu vou orar com você, você vai vencer. Tem gente que você está desviado, você não quer nada com Deus. A gente precisa de amigo que diz: você vai vencer. Eu estou com você, nós vamos orar junto, nós vamos jejuar junto. Ah, meu irmão, eu caí, não tem problema não. Deus vai te perdoar, eu vou te ajudar. Você nunca mais vai voltar. Deus quer que você seja esse amigo e que você reencontre esses amigos de novo.
2016 é um ano profético. Deus vai colocar na sua vida aqueles amigos que você perderam. Mas estou falando de amigo de verdade. Amigos bons nos levam para coisa boa. Aí ele voltou. Você conhece a história, né? Por favor. Aí Elias disse: Deus me mandou ir a Betel. Quem mandou? Deus. Ele já não ouvia mais a voz de Jezabel. Ele não ouvia mais a voz da televisão, da novela, da crise, nem de Dilma, nem de Hollenberg, nem de Joaquim, nem de Maria. A única voz que ele conseguia ouvir era a voz de Deus. Deus está me mandando de novo. Não era mais a voz de Jezabel. Agora não era mais a voz do medo, nem da depressão. Era a voz da alegria, do brado e daquilo que ele cultuava o nome do Senhor. Então louve, 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 porque você ouve a voz de Deus de novo. Como é bom ouvir a voz de Deus. Não tem tristeza. Deus me mandou a Betel. Deus sempre nos manda para Betel, para a casa dele. Nos mandou para Jericó, sempre no lugar que ele nos unge. Nos mandou para o Jordão, o lugar que a gente desce para crescer. O que você me pede? Disse Elias para Eliseu: eu não quero só a porção dobrada do caráter espiritual que tem na sua vida. Porque ninguém tem uma porção dobrada de Deus sobre a vida de ninguém. Eu quero o teu caráter espiritual. Porque quando você pensa que está fracassado, eu quero dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Você sempre será um herói para alguém. Alguém admira quando você canta, quando você prega, quando você lidera, quando você prega a Bíblia, quando você vem para a igreja. Você pensa que ninguém está reparando em você, todo mundo está de olho em você. Então, meu amado irmão, hoje no nome do Senhor Jesus, destrua a caverna. Hoje assassine a voz de Jezabel, porque Deus está te chamando, está te comissionando e diz: eu preciso de você, Ele vai surpreender você. Mas Elias, Jezabel disse que preparou um caixão para você, está lembrado? Eu preparei uma carruagem de fogo. Olha como Deus é diferente, né? Elias disse que ia te matar. Elias, mas eu vou te dizer, eu vou te arrebatar. Jezabel não disse que era o seu fim? Eu digo, meu amigo, é o seu recomeço. Você não estava deprimido porque Jezabel te deprimiu? Mas eu estou aqui para te ungir de novo. Quem é que está te amedrontando, hein? Agindo Deus, quem é que vai impedir? Olhe para o seu coração agora. Esse medo tem que sair. Aí estão os dois andando. Jezabel lá preparado com o sepultamento. E Deus preparou: desce agora a minha carruagem de fogo. Mandou os profetas de Baal, agora são a carruagem, os cavalos de fogo. A Bíblia diz que estavam caminhando, de repente, aquela surpresa de Deus. Deus mandou, ordenou corvo, ordenou viúva, agora ordena os anjos para buscar Elias. Porque anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de dar a salvação. E agora estão olhando, Jezabel ficou lá com a caixão vazio, porque Deus arrebatou Elias e levou ele para o céu. É essa surpresa de Deus, ouça isso. Alguém disse: você vai morrer? Deus disse: você vai viver. Alguém disse: você não pode mais ser nada na igreja? Deus está dizendo: eu ainda preciso de você. Você olha para você: ah, senhor, eu não sirvo nada para a igreja não. Então você vai ouvir a voz de Jezabel então. Porque Deus quer você. Ah, tem mais. Volta aqui, meu filho. Você foi para onde? Foi arrebatado? Presta atenção então, ouça bem. Está lembrado de Jezabel, que preparou o caixão, preparou o sepultamento? Agora o rei chega lá. Olha, jogue Jezabel aí de cima. Jogar Jezabel. Aí os cães vieram e comeram a carne todinha de Jezabel. Jezabel morreu devorada pelos cães. E Elias foi arrebatado. Você quer continuar ouvindo a voz que te deprime e te derrota? Ou a voz do Deus que está dizendo: 2016 é o seu ano, é o seu ano, é o meu ano na sua vida. Vou te surpreender de formas extraordinárias. Quem preparou? Quem preparou? Quem preparou o seu fim vai ver o seu recomeço. Quem preparou o seu caixão vai ver o seu triunfo. Quem está preparando morte para você, cães vão devorar eles. Alguém disse: olha, você está acabado. Acabado? Você vai sair daqui hoje dizendo: olha, você está por fora. Nunca mais vou ouvir. O marido chega para você e diz: você está feia. Ô, voz de Jezabel, você está morta em nome do Senhor Jesus, tu é bonita.
Ah, não quero mais saber de você. Tem problema não. Deus vai levantar um melhor do que você na minha vida. Não estou mandando ninguém divorciar não, hein? Presta atenção. O que eu estou tentando mostrar para você, você não serve para cantar na igreja. Eu vou cantar feio, bonito, não vou mais ouvir sua voz, mas eu vou cantar. Esse ano eu não quero mais você na liderança de ninguém. Quero nem saber de você. Eu quero saber de ouvir o que o meu Deus quer da minha vida. Lá derrubar a sua casa, Deus vai te dar uma mansão, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Quer saber se a voz de Hollenberg e a voz de Deus vai prevalecer. Você acredita nisso, gente? Nós não estamos aqui brincando com você, não. O que eu estou dizendo está liberado a surpresa de Deus sobre a sua vida. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça, sua mão direita sobre a sua cabeça, por favor. Eu recebi ordem para te abençoar e vou te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus ordenou alguém agora em algum lugar que sirva você. Deus ordenou alguém que te dê aquele emprego que você precisa. Deus ordenou que você seja honrado com a casa, com o carro. Mas eu quero te dizer que Deus ordenou que você corra, que você não desista, porque Ele vai te ungir para obreiro, obreira, diácono, diaconisa, evangelista, presbítero, pastor, bispo. Deus vai te ungir, Deus vai te restaurar ministério, Deus vai te restaurar a visão, Deus vai te restaurar a audição. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai restaurar seu casamento e seu lar. Você está de volta. Põe a sua mão sobre a cabeça e diga: Deus me mandou voltar. E eu estou de volta. Eu estou de volta. O profeta está de volta. O profeta está de volta. Diga: o profeta está de volta. E quem me mandou voltar foi Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu assassino a voz de Jezabel. Em nome do Senhor Jesus. Eu destruo a caverna. Deus me mandou voltar. E eu estou de volta. Senhor, surpreenda a minha vida. Porque 2016 é o ano profético, e eu estou no ano profético, e o ano profético começou na minha vida, e eu estou aqui. Deixe a voz de Deus se guiar novamente. Teu fim não é a morte, Deus tem coisa melhor para ti. Deus reservou uma grande surpresa agora em 2016. Ouça a voz de Deus, porque o sucesso, a bênção, a graça, o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, uma vida de oração, voltou sobre a sua vida nessa noite. Receba isso e glorifique o nome do Senhor. Ore por um minuto agora, ore agora por um minuto. Ore agora ao Senhor, ore. Macala xinderianda lamasindefai. Macala xinderiante o indefai. Cama la xinderiante o indefaz. Malaxindefai. É noite de surpresa. Olha, eu profetizo, seus inimigos estão caindo por terra agora. Nossos inimigos estão caindo por terra agora. A boca da morte está fechada em nome do Senhor Jesus. Deus está batizando vidas com o Espírito Santo aqui nessa noite. Deus está restaurando vidas aqui hoje. O seu vigor, você comeu pão do céu, você bebeu água do céu, e Deus está te restaurando, aleluia. Deus está dizendo, é a sua volta, é o seu triunfo. Jezabel vai ver você ser arrebatado para a glória, na unção, no avivamento, no poder, na saúde, na alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Malamachidefai. Malamai. Amém. Acende só um minuto, por favor. Senta um instante, por favor.